Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos no CCB Case com o Leandro, que tem aí um método muito interessante que aplica agilidade de processo, modelagem de projetos inclusive, e também a visão de negócio utilizando tecnologia. Você que se inspira ou mesmo tem a necessidade de entender um pouco desse modelo ágil, nós temos aqui um dos grandes empreendedores que criou esse método extraordinário que a gente vai falar há pouco. Conta um pouquinho aí primeiro, antes da gente entrar, né, nessa seara desse case de sucesso, vamos falar um pouco do Leandro. Leandro, conta aí sua formação, um pouquinho da tua história e depois a gente vai, com o tempo aí, fazer inspiração para os nossos ouvintes. Não, show de bola, pessoal. Obrigado aí, Andrei, pelo convite. Bom, sou Leandro Stock, fundador da Agile Think. Hoje a gente tem 15 anos de mercado. Sou formado em Ciências da Computação, com pós-graduação em Segurança da Informação, MBA em Gestão de Tecnologia, outro MBA na parte de Formação em Administração. Então a gente vem seguindo nessa carreira na parte de tecnologia, né? E aí fundamos, juntamente com meu sócio, André Vidal, a gente fundou há 15 anos atrás a Agile Think com o intuito de trazer as metodologias ágeis para o Brasil, né? Já estava bastante difundido lá fora, aqui no Brasil ainda muito pouco, então a gente veio para o Brasil trazendo essa tecnologia. Temos aí 2 livros lançados falando sobre essa metodologia e hoje a gente traz muito a questão da metodologia de criação e formação de produtos e projetos, juntamente com times de alta performance, utilizando tecnologia que é a inteligência artificial. Mas você sempre trabalhou com projeto mesmo? Ou você conta um pouquinho do início da tua carreira? O início da minha carreira foi de telecomunicações. Eu trabalhei na Telesp, já dei minha idade, né? Com projetos de telecom externos, né? Lançamento de fibra, cabos. Então assim foi antes da Telefônica? Antes da Telefônica, antes da Vivo, né? Tem muitos jovens que nos escutam, né? Então antes da Vivo era a Telefônica. E antes da Telefônica era a Telesp, que era uma empresa estatal, né? Eu trabalhava como terceirizado lá. Deixa eu contar até uma curiosidade para os ouvintes, né? Havia, se não me engano, consórcio de linha. Linha de telefone, para ter em casa. Se você tem uma linha telefônica na sua casa, você fazia um consórcio. Até videocassete também tinha consórcio. Tinha também. Só reclama de consórcio de carro hoje em dia. Antigamente tinha consórcio de linha de telefone dentro da sua casa, que hoje em dia nem isso mais se utiliza, né? E declarava-se também no imposto de renda, no era imposto um de ativo, renda, tinha isso como um ativo. Bom, você precisava fazer um cadastro dentro da Telesp para você receber uma carta para poder ter um aparelho de celular, que era o Tijorola, né? Que era um aparelho da Motorola que parecia um tijolo de tão grande. Então eu estava naquela época ali dentro da Telesp. Bom, enfim, a gente fez vários projetos de telecom, aí passei para a parte de infraestrutura de cabeamento dentro das empresas, que aí começou essa questão de pôr computadores em rede, né? Começou a questão da rede de computadores, que até então não tinha, era só computadores isolados. Eu vou assim, como a gente já está sendo aí, tá olhando o passado, e também os jovens, eu estive há pouco no Museu da Computação, né? Esse Museu da Computação é bem interessante, pegou todo o ciclo, eu estava vendo lá tanto o mainframe como os primeiros computadores, e eu vi uma caixinha do Network. O Network era o primeiro sistema operacional em rede, não é isso? Exatamente. Você trabalhou também com o Network? Eu trabalhei com o Network, com a Novell, né? Com a Novell, com os cabos coaxiais, que era a rede de cabo coaxial, não era nem cabo de rede normal. Eu conto para os alunos do cabo coaxial, você chuta, você derrubava a rede. Derruba a rede inteira, você não derrubava só, você derrubava tudo, e para saber onde estava o problema. Então eu comecei naquela época, na parte de redes, né, de infraestrutura. E aí surgiu a cloud, né, que é a nuvem. Nossa, quando começou, tenho certificação sobre, mas era um negócio que ninguém entendia nada, como funcionava, e hoje em dia não se vive mais sem, né? Então tem a parte da cloud, a parte das redes de computadores, as fibra óticas, né? Quando começou a fibra ótica eu também estava atuando nesse mercado externo para instalação de fibra ótica. Aí sim já para Telefônica, mas daí eu já não estava mais lá como um terceirizado. Eu tive uma empresa que chamava Telefibra. Então a gente lançava fibra ótica e fazia fusão de fibra.
Né? Então, você foi já um empreendedor... Já nato, já faz tempo, já tenho aí... É interessante porque os nossos últimos podcasts sempre foram com empreendedores. Então, a gente está num ciclo de empreendedores hoje. É bem significativo. Eu comecei a trabalhar, eu estava na Telesp, eu saí da Telesp, eu comecei a trabalhar em transportadora, né, enfim. E aí surgiu a venda da Telesp para a Telefônica, que eu já tinha saído de lá. E aí tinha aquela questão de instalar um monte de telefone para Deus em todo lugar, né? E aí eu entrei nessa onda e eu abri uma empresa para instalar telefone. Aí a gente começou a instalar telefone. E aí eu instalei em várias comunidades, no Heliópolis, ali na região Cidade Tiradentes, eu instalava telefones nessas regiões. Interessante. Tive certos problemas ali, mas tudo bem, né? Então foi desafiador, né? Desafiador, mas isso fica para um outro caos. Depois a gente vai marcar só sobre isso aí. Porque esse aí foi complicado. Mas enfim, instalamos lá um monte de telefone, o negócio rendeu bastante. Aí quando terminou esse contrato junto com a Telefônica, na era a Telefônica, e eu migrei para a parte de carro, que não tem nada a ver, mas comecei um outro tipo de negócio, até que eu abri a Telefibra, que chamava TF Telecom na época. Enfim, aí eu comecei com essa questão de infraestrutura, servidores e assim. E aí você migrou dentro da área da TI, porque a TI tem as áreas, né? Então você saiu da área de infra. Isso. E aí migrou para projetos. E por que foi uma inspiração? Não, na realidade foi uma necessidade mesmo, né? Então a gente estava assim, eu fui um dos primeiros certificados servidores Cisco no Brasil. Então a Cisco começou, que é de equipamento de rede e tal, eles começaram a fabricar. Quando eles começaram com essa história de servidor aqui no Brasil, foi um que tirou a certificação. Interessante. O primeiro projeto de servidor Cisco no Brasil foi eu que desenhei. Pô, parabéns. Foi na editora Saraiva, que nem existe mais, mas foi na editora Saraiva junto com a empresa que eu trabalhava. Então eu estava participando do projeto e desenhou os servidores, implantou aquele negócio todo, foi muito legal. E aí eu acabei saindo dessa empresa, assumi uma posição dentro de uma empresa espanhola para fazer um call center, fazer conexão de call center, que também era do meu ramo, mas já mudava um pouco. Tem aí um viés um pouco mais voltado ao negócio mesmo, negócio e telecom, não mais infraestrutura de servidores. Como meio, né? Um meio. Aí eu implantei todo o cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, né? Que é o que precisava. Aí eu saí dessa área e entrei na área de projetos efetivamente, porque eu gostei muito dessa questão de negócio, né? Trabalhar com o negócio efetivamente, modelagem, produto, ao invés de só o tecniquez, né? Então, a minha bagagem técnica ajudou muito nessa questão do negócio, porque quando vinham os técnicos querendo dar o chapéu no negócio, eu falei, não é assim não, volta aqui. Não, assim funciona. Tem algumas pessoas que com certeza estarão assistindo, né? E querem até migrar para a TI, né? Então tem esse tipo de... Isso é quase um cacuete da área, né? A pessoa está tentando... É mais ou menos aquela história lá, você vai no mecânico, você não sabe o que ele fez, né? Isso, aí rebimboca da parafuseta e começa a inventar um monte de nome lá. A mesma coisa acontece com o negócio com TI. Então você pega uma equipe que é muito técnica, quando ela não está muito afim de direcionar ali, ela começa a querer inventar um monte de coisa. Se você já tem esse approach técnico, você fala, opa, parar, que não é assim não que funciona. E aí o cara já... Então, assim, você até acaba conquistando o respeito do time técnico, porque você também conhece tecnicamente. Então, a gente consegue surfar bem nessa onda. Você entende que é uma tendência quando você tem uma carreira técnica e depois ir para projetos, ir para uma questão... Porque muito se falava de carreira em Y, lembra? Isso. Né? Então... Ainda continua, continua, né? Isso, continua. A gente precisa dos caras que são 100% técnicos, que são o escovador de bit, né? Que conhece tecnicamente, configura, vai lá. Cara, temos que ter essas pessoas, como também temos que ter pessoas que conheçam tecnicamente, mas não escova bit. Quando eu digo escova bit, é aquele cara que entra no detalhe da configuração do equipamento... Enfim, vai ler manual de equipamento. Não, esse cara ele conhece, sabe para que serve, como funciona, mas não necessariamente ele sabe configurar. E aí ele entra numa carreira mais de gestão.
E aí pode ser Que é o Wilson, né? A gestão e a técnica, né? Porque o processo da tal da carreira em Y é evitar de você perder talento ou levar um talento que era muito bom tecnicamente para o que ele tem menos competência, que é a gestão de pessoas e assim por diante. Tem umas histórias, né, que tinha uma empresa de vendas que tinha um vendedor que batia sempre as metas bem antes do prazo mencionado, aí os caras falaram, pô, vamos promover ele a gerente da área, né? Ele ganhou, aí a empresa ganhou um péssimo gerente e perdeu um ótimo vendedor. Tem isso, né? Então, assim, o cara, ele sabe vender, ele não sabe fazer gestão. Então, aí é onde entra realmente essa... Não é todo mundo que pode ser gerente e nem é todo mundo que pode ser técnico. Então, assim, quem é técnico é técnico. Quem não tem muito time técnico, então ele vai um pouco mais para gerência, que é um pouco mais de relacionamento. Mesmo, né? Também tem a questão de gostar, né? Às vezes você... Às vezes o cara tem que mudar de carreira mesmo, fazer outra coisa. Tem isso, né? Então, dentro desse contexto aí, olhando, né, carreira, eu entendo que a migração para esse ambiente de projetos foi muito bom para você. Para mim foi muito bom. Foi até nessa migração, né, depois de um tempo que eu migrei, que eu abri a minha empresa. Né, aí que eu falei, a gente começou fazendo metodologias tradicionais, né, do PMI. PMI é o... Conta para o pessoal aí que não conhece o modelo. É um instituto, né? É um instituto que dá certificação de gestão de projeto tradicional. Legal. Né? Que também é uma outra carreira, né? Que é de gestão de projetos, mas aí é muito mais para projetos tradicionais, tipo construção de ponte, de avenida, que são coisas que precisam seguir um passo a passo. Dentro do PMI tem agilidade? Tem também. Então, assim, eles estão remodelando com todas essas versões do PMBOK que veio surgindo, que é a regrinha deles lá, eles vêm trazendo essa questão da agilidade, da flexibilidade maior dentro dos projetos. Mas no começo não era muito assim, né? Era meio passo a passo, né? E a agilidade veio exatamente para isso, para quebrar um pouco desse tradicionalismo e você planejar pouco, executar pouco, se tiver que errar, erra pequeno, muda de direção ou pivota, como é que a gente fala, e efetivamente traz o cliente para dentro do negócio, né? Então você vai planejando de acordo com a necessidade do cliente, não mais com a necessidade do que você acha que é. E conta um case aí bem interessante que trabalhava no modelo tradicional e utilizou o modelo ágil que vocês trouxeram. E os resultados aí, o antes e o depois? Temos um case de uma universidade, eu só não posso falar o nome da universidade, mas uma universidade famosa aí no mercado, cara inclusive, que eles tinham um projeto que eles não conseguiam tirar do papel durante 8 anos. Eles tentavam... 8 anos? Tentavam, chegar no final voltavam para o Excel. Ah, é? Mas... Aí você fala, nossa, mas como assim? Como assim? Até nós mesmos, quando olhamos, falamos, mas como assim? E deu um pouquinho de receio na hora de... ou não? Sempre dá, né? Porque a gente nunca sabe o porquê, né? Aonde a gente está pondo o pé, né? Ou pondo a mão. Tem esse detalhe. Porque senão, necessariamente, o projeto estava parado 8 anos por incompetência técnica. Tem a parte política, dentro de empresa tem de tudo, né? Então, assim, não necessariamente o técnico que é o problema, às vezes é o como você gerencia a execução daquele projeto. Então, assim, na hora que a gente pegou, né, fizemos o contrato, a apresentação, o cara gostou, na hora que a gente assinou, ele deu o contrato assinado na nossa mão, ele falou assim, não acredito no seu trabalho, mas você é a última salvação que a gente tem. Eu falei, pô... grande sentido. Né? Eu falei, pô... Eu falei, você é minha última cartada, né? Se vocês não conseguirem fazer do jeito que vocês falam com esse processo de agilidade e tal, eu vou ser mandado embora e vocês junto, né? Ok, entramos lá, ficamos 8 anos lá dentro. Que interessante. Porque aquele projeto de 8 anos a gente entregou em 6 meses. 6 meses? 6 meses. Fizemos o planejamento, colocamos todo mundo na sala, aplicando Design Thinking, metodologias ágeis, Kanban, Scrum e assim por diante. Colocamos time de desenvolvimento. Conta um pouquinho aí o que é o Agile Think, o Kanban. A Agile Think é a empresa, né? O Agile, né? Ele veio aí em 2001, juntou 17 desenvolvedores com o mesmo problema. Cara, como que a gente consegue entregar projetos de software melhores, né? Porque tudo
dá errado, né? Projeto de software, quando você vai desenvolver, ou o prazo não fecha, ou o custo não fecha, ou o time está faltando. Enfim, sempre tem um problema. Aí juntaram lá e criaram a agilidade, a metodologia ágil. Aí tem o Scrum. O Scrum é um framework, né, que a gente atua, que ele tem lá suas cerimônias que a gente tem que utilizar. E o que isso traz? Né? Ele traz muito a transparência. Né? Então, aquilo que tem que ser feito está à mostra, né? Todo mundo está vendo. E tem toda a parte de adaptação também. Né? Então, assim, conforme você vai executando, você vai adaptando aquilo, porque não aquilo que estava planejado não necessariamente a gente consegue executar por diversos fatores externos, né? Então a gente vai adaptando conforme a necessidade do cliente e assim por diante. E aí existem outros frameworks, outras metodologias que a gente vai usando. Kanban é uma delas. Kanban é aquele quadro onde tem um monte de post-it, né? Você tem as colunas, você vai movimentando os post-its. Isso é a partir da fluxo, né, das atividades, né? Para você controlar o fluxo das atividades, aquilo que entra, aquilo que sai, aquilo que já está terminado, então todo mundo consegue enxergar isso. Aí tem outras metodologias. E na tua opinião, usando todos esses frameworks, né, que eu assim, conheço também, né, mas é bom para a audiência que às vezes não conhece, ou pelo menos uma área, né, somente projetos de inovação utilizam a maioria desses métodos. Qual foi o segredo, então, de 8 anos para 6 meses? Então, é a transparência, inspeção e adaptação, que é a do Scrum. Então, a transparência, todo mundo sabia o que tinha que ser feito. Inspeciona, a gente faz o planejamento, vê o que tem que fazer, acompanha. E por que dava errado no tradicional? Porque o tradicional era o técnico fazendo sozinho, sem envolver negócio. Ah, então ele acabava impondo, é isso? Aí o que acontecia? Quando o técnico chegava, ele não pedia opinião, ele falava, é assim. Falamos disso num outro podcast sobre a imposição de um determinado tema para o usuário final, né? Aí é o que a gente chama o top goela down, né? Tipo, você empurra na goela do cara, fala, velho, você vai fazer assim, pronto. O cara não faz, velho. Não, desculpa. Ele vai inventar um zilhão de desculpas, não vai dar certo. Aí tem o lance do engajamento, né? Ele vai sabotar o seu projeto. Ah, tem isso. Né? Tem os detratores dentro da empresa. E é normal, tá? Isso... Todo mundo, se você chega, você está fazendo o seu trabalho, alguém chega lá que você nunca viu na vida e te empurra, fala, não, você vai fazer assim, você olha assim e fala, cara, eu que faço o negócio, como é que você vai falar do jeito que eu vou fazer? Você tá louco. Né? Tem um lance também desses detratores, inicialmente, serem muito resistência à mudança, mas à medida que você o conquista, ele vira um grande patrocinador, não é? Exatamente. Então, assim, por isso que essa transparência, inspeção e adaptação do Scrum, ele traz com que essas pessoas façam parte daquele projeto. Então, você escuta a opinião deles. Consequentemente, aquele cara que estava contra o seu projeto, ele começa a ser a favor, por quê? Porque você está escutando o que ele quer. Entendi. As necessidades dele do dia a dia. Então, facilitador, né? Ele acaba participando e ele sente que aquele projeto é dele. Fala, cara, o cara está fazendo um negócio para mim. Que interessante. E aí, na realidade, você está fazendo para a empresa, né? Mas você está escutando a voz do cara. Então, o cara tem voz na sala. Então, ele tendo voz, ele compra o projeto como dele e ele acaba sendo um patrocinador interno. Então, ele ajuda o projeto a andar. Isso é muito interessante. Né? Não é fácil. Porque a cultura da empresa pode ser um grande bloqueador. Quando que ocorre isso aí? Porque tem os tipos de cultura, né? Se puder dar um exemplo aí pro... Você tem uma cultura que é mais amigável, vamos dizer assim. Tem uma cultura do top goela down. Tipo, o chefe, ele não é líder, ele é chefe. Ele chega e fala, é assim que vai fazer e tô nem aí. Entendi. Tipo, bora. Então, fez, manda embora. É basicamente assim. Então, assim, é uma cultura meio agressiva. E nesse tipo de cultura, os projetos tendem a demorar mais. Ah, entendi. Não é que não vai ser feito. Vai ser feito, mas com rastro, a gente brinca, com rastro de sangue atrás, né? Tipo, não é um negócio na amizade. É tipo, vai cortar a cabeça. Esse tipo de cultura, será que ainda persiste ou está mudando? Está mudando bastante, mas ainda tem empresas que são assim. Sim. Não tem jeito. Tem empresas que são assim. É pouco. Mas tem muita empresa que é assim. Ou é aquela empresa que é assim, só que ela está travestida ou se escondendo atrás de uma empresa politicamente correta, né?
Só que na realidade não é assim que funciona. Tem aquela coisa da roupagem, não é isso? Exatamente. Então, assim, você vai ali, você acha que é de um jeito, mas pelo bastidor faz... obedece quem tem juiz, né? Manda quem pode e obedece quem tem juiz. Exatamente. E o caso agora dos projetos de IA, olhando métodos ágeis? Isso ajuda muito, tá? Porque assim, inteligência... Conta um pouco desses casos. Eu vou falar um pouco do contexto, né? Inteligência artificial virou moda, mas é uma moda que pegou. Tipo, quem não tem hoje IA tá fadado a morrer. Porque o seu concorrente está usando, vai melhorar, vai ter o custo mais barato e vai acabar te engolindo no mercado. Só que inteligência artificial, ela não é algo que você compra de prateleira para o seu negócio. Você precisa desenhar a ferramenta nos moldes do seu negócio, da sua cultura, do seu direcionamento, dos seus produtos. Então não importa se o seu segmento é o mesmo do seu concorrente, a forma de você fazer é diferente do dele. Então o que ele implantou lá não dá para implantar exatamente igual aqui na sua empresa. Então assim, é a mesma coisa, você pega um banco laranjinho, um banco vermelhinho, todos eles têm conta corrente. Só que você não consegue implantar uma IA no banco laranjinha, pegar a mesma coisa e implantar no banco vermelhinho. É completamente diferente. O que eu noto que ainda há, sim, o desafio das empresas na adoção de IA e o caminho disso. Exato. Qual a tua opinião? Então, isso tem mesmo. O grande ponto é... Por onde começar, né? O grande ponto é aonde começar. As empresas acham que a inteligência artificial é a solução para todos os problemas. Na realidade, se mal implementado, ela vai ser o pesadelo das suas soluções, né? Conta um pouquinho disso. Você já viu algum pesadelo? Muito. O cara que fala assim, eu comprei 50 agentes lá de não sei quem, eu estou implantando aqui. Cara, você está comprando isso para quê? Você vai implantar isso por quê? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Quais são as métricas que você está traçando? O que você quer atingir com aquilo? Cara, não sei, eu quero pôr IA. Cara, é o princípio do erro. Né? Então, no caso, ele comprou os agentes que vão automatizar algo. Alguma coisa, só que assim, a automação ela tem que tirar obstáculos do caminho para que você consiga obter realmente uma vantagem, seja ela em tempo, em preço ou em qualidade para o seu cliente final. Entendi. Se você colocar um agente onde você tem que ter alguém monitorando aquele agente para ver se ele está fazendo certo, quer dizer, você colocou mais um obstáculo na vida daquela pessoa, né? Que ela já tem todos os afazeres dela, ainda ela tem que ficar olhando o que a IA tá cuspindo. Então o agente burocratizou um processo existente. Exatamente. Ao invés de ele automatizar, ele burocratizou o negócio. Entendi. Então, assim, a inteligência artificial, aí por que a agilidade, todo esse para nós foi espetacular, né? Porque a gente trouxe toda essa questão da transparência, inspeção e adaptação para dentro da implantação da IA. Então, antes de eu começar a falar de inteligência artificial, eu vou falar de processo. Aí você fala, pô, Leandro, processo é chato. Mas inteligência artificial, apesar do nome dele ser inteligência, ela não é inteligente, ela segue um checklist. Ela segue um prompt que você determina o que ela tem que fazer. E se você determina o que ela tem que fazer dentro do seu processo, se o seu processo não está adequado, ela vai exponencializar o não adequado. Eu acho que é uma boa abordagem também, e muito se falava sobre transformação digital há pouco tempo. Isso. Então, tem até um amigo que ele falava, o que significa transformação digital? Ele até brincava com isso, né? Que, assim, ele até questionava as pessoas quando usava-se essa expressão. E ele dizia muito bem disso. Antes de falar de transformação digital, entenda aquilo que você vai levar para um processo digital ou automatizado, né? Porque senão você só digitaliza o erro. O erro, não é isso? Exato. Então, é bem nessa linha, né? Só que agora, o que é a transformação digital? Então, vamos pegar antes da pandemia, ok? Tinha muita empresa já olhando para isso, que era sair do ambiente só físico e levar o seu negócio para um ambiente digital. Isso era uma transformação digital. Então, você tinha que adequar os seus processos para que ele fosse digital, porque só físico não tá. Então, ir para um e-commerce, enfim. Isso era uma transformação digital. Trazer alguns processos para a área digital, não necessariamente só e-commerce, ok? Mas levar a empresa...
Quando veio a pandemia, ela obrigou ou forçou todas as empresas a ir para o ambiente digital, porque fisicamente não podia mais. Você não podia ir para a sua empresa mais fisicamente. Então, obrigou. E teve muita empresa que a forceps, né, ou na forçada, foi para o digital, só que sem um planejamento. Então, ela teve que ir de algum jeito, porque senão ela morria. Sim. E agora, com a tendência da inteligência artificial, é de escalar aquela transformação digital que foi feita há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Em suma, eles querem a inteligência artificial gerando mais produtividade. Mais produtividade, só que o processo está errado lá na ponta. E aí o que acontece? Se tem algo errado lá na ponta e você põe para escalar, o que é escalar? É aumentar a quantidade daquele processo, seja de venda, seja do que for. Então imagina, se você não está preparado digitalmente para aquele processo, você escala isso, a tendência é você quebrar por excesso de demanda e não por falta de. Então imagina, se você tem lá uma venda, você está lá, fisicamente você vende 5 itens por dia. Aí você fala assim, pô, agora eu tenho um e-commerce, vou vender mais 5 itens por dia. Só que o físico e o digital ele tem que se conversar, lembrando que o estoque é o mesmo. Ok? Você tem um estoque lá, apesar do meu nome ser Leandro, estoque não é isso, tá? Você tem um estoque lá, então você tem o mesmo produto para vender fisicamente e o mesmo produto para vender online. Tem que se conversar. O que é isso? Se você vender online, você tem que dar baixa do seu estoque, você não pode vender fisicamente. Sim. Senão você não entrega para o digital. Agora imagina você partir de venda de 5, agora você vende 5 aqui e vende 1.000 aqui. Se você não tiver um planejamento de compra, para você manter o seu estoque funcionando, ou você trabalhar com o estoque do seu cliente, se você não tiver um direcionamento de vendedores, ou uma automação aqui para fazer contrato, fazer a venda, fazer a entrega, a startar logística, cara, você quebra por demanda. Você tem muita demanda e você não consegue entregar. É interessante isso, né? Entendeu? Então, não é porque está faltando cliente, não, você está com excesso de cliente. E agora? Vou quebrar por excesso de cliente? Exatamente. E aí tem outra característica, um reflexo disso. Você pode quebrar por falta de demanda, falta às vezes até caixa, e o próprio cliente não vai receber no tempo hábil e a tua credibilidade vai para o vinagre. Então assim, você pode até ter dinheiro para bancar essa operação. Só que se você não tiver a logística, tudo integrado, tudo bonitinho, entregar, a sua credibilidade vai embora. Aí se a sua credibilidade vai embora, aí o que era excesso de demanda vai para falta de demanda, aí você está se organizando para ter muito estoque, aí faltou, aí pronto, já era. E realmente um processo assertivo de agilidade dentro de um projeto que realmente olhe esses aspectos é algo fundamental que a pessoa acaba tendo um problema de, assim, olhando o planejamento, não é isso? Exatamente. E aí a gente tem vários outros fatores e problemas que podem acompanhar ou acarretar isso dentro de uma empresa. Primeiro, população envelhecendo. Então aí começa a mandar um monte o pessoal brinca, os dinossauros da empresa mandam embora. Só aqueles que conhecem o processo na cabeça deles. O processo está desenhado, está escrito, está validado, está todo mundo olhando? Não. Aí manda o cara embora, porque é velho. Normalmente é assim que acontece. Ele já passou da idade, vão aposentar, tira o cara daqui. Só que na hora que o cara sai, o processo desmonta. Porque ele é a pessoa-chave, né? Ela é a pessoa-chave. Que coisa. E existe... Tá tendo muito disso, tá? Tá? Muito. Já pegou a empresa que os caras tiveram que correr atrás para recontratar os caras. E aí, ele estava também no processo de agilidade, é isso? Na realidade, não. Não? Aí depois... É o fake agile, né? Tipo... Todos os caras falam, não, estamos fazendo. Tá fazendo nada. Tipo, só tá mostrando que faz, mas na essência não tá fazendo nada. Entendi. Por quê? Porque ele quer mostrar, ou mostra para o cliente, ou mostra para o chefe dele, que ele está no processo de agile, mas na realidade, na essência, não está fazendo isso. Entendi. Então ele está só querendo se mostrar, né? E tem um monte de gente que faz isso hoje em dia, né? Não tem o conteúdo e quer mostrar que faz. E aí fica só enfeitando o pavão e nada de negócio funcionar, entendeu? Efetivamente. Também entendo que tem esse tipo de... Tem muita gente. Ainda mais agora com rede social, né? Então... Aí o cara quer mostrar que faz, e tira um monte de foto, e pendura um monte de post-it na parede. Cara, não é assim que funciona, entendeu? Bom, a gente tá indo agora, assim,
Estou gostando muito do papo. Acho que nós podemos, inclusive, marcar em breve um outro podcast. Só Bora, falar bora. mais sobre o processo ágil. Tem muita coisa. Tem muito. E eu não comentei uma vírgula. Eu imagino. Tem os projetos que dão certo e os que dão errado também. O ideal é falar de projeto dar errado, porque a gente aprende muito mais no erro, não é? Como eu disse, o agilidade ele é feito exatamente para isso. Quando você vai construir um negócio, um produto, um projeto, você tem que errar rápido para corrigir rápido. Porque quanto mais rápido você erra, menor o seu custo do erro. Antigamente, no processo tradicional, você fazia e entregava o produto ponto para o cliente. O cliente olhava e falava, não era isso que eu queria. Aí você perdeu todo o processo. Agora a gente faz o quê? Planeja um pedacinho, faz e entrega. Cliente, é isso? Pô, não é isso. Então volta para cá e resolve. Cliente, é isso? É isso. Então continua. Cliente, é isso? É isso. Então continua. E então, serve tanto para serviço, como produto, como software, com tudo. Para qualquer coisa. E para qualquer área e mercado. Antigamente era só para software. Hoje é para rede, segurança, fiscal, contábil, jurídico, financeiro, operacional. Qualquer coisa você aplica agilidade. Você adapta os conceitos à necessidade daquilo que você precisa. Legal. E indo assim... nós já estamos no próximo aí do término, né? Fala um pouquinho aí aquilo que você entende que seja inspirador para quem queira mudar de área, para quem é entusiasta de projetos e queira ingressar numa área de projetos ou ágil ou tradicional, ou mesmo que estudantes que estão conosco no canal possam olhar para processo de agilidade e ver uma perspectiva até interna, ou no novo... eu acabei de arrumar emprego, eu entrei na área de projeto, não sei nada. Então, ou mesmo vou usar esses métodos para melhorar a empresa que eu já trabalho. O que é importante é o seguinte, para você definir a sua carreira, primeiro você tem que se autoconhecer. Se você é um cara mais técnico, uma pessoa mais técnica, ou você é uma pessoa mais de relação. Se você for uma pessoa de relação, você tem que ir para uma área gerencial. Se você é um cara que uma pessoa que gosta muito do techniquez, da configuração, de fazer funcionar, você vai direcionado para a área técnica. Esse é o primeiro ponto. Você tem que se autoconhecer. Indo para a área de gestão de projetos, produtos, negócios e assim por diante, o importante é estudar. Você tem que conhecer aquilo que você tem disponível à sua mão para você aplicar dentro do seu cliente, da sua carreira, até da sua vida pessoal. Então a agilidade, o Scrum, o Kanban, você consegue aplicar tanto para organizar uma viagem particular sua, para você saber exatamente aquilo que você precisa fazer para viajar, não importa para qual destino. Aí vai perguntar para a família, né? Vai perguntar para a família, que é o time, né? Que é a sua equipe. Se você for na empresa, é o seu time de desenvolvimento. Se for na família, é quem vai contigo. Então você tem que organizar todo mundo ali. Então você começa a colocar as atividades de todo mundo e começa a ter uma regra e um fluxo de informação, um fluxo de entregas, né? Então, eu vou para o exterior, o que eu preciso? Primeira coisa, passaporte. Então vamos tirar o passaporte. Não tenho passaporte, tem que tirar o passaporte. O que eu preciso fazer para tirar o passaporte? Entra na Receita Federal, vai lá. Então você coloca essas atividades para você não esquecer de nada. Inclusive para preparar a mala. Então você pode ir cria na sua parede, onde todo mundo vê. Isso é importante. Na sua carreira, a mesma coisa. Entrei na área de projeto, vamos estudar. Primeiro, o que é Scrum, o que é Kanban, o que é Design. Vamos entender conceito, vamos comprar livro. Aí eu posso fazer a propaganda, né, nos meus livros, a gente tem livro. Agile Think Canvas é um dos livros, se vocês quiserem, ou Gestão Ágil de Produto, com o Agile Think Business Framework, que é da nossa empresa, também está lá. Legal. Só buscar na Amazon, tem ali. Está na Amazon. Está na Amazon, está em tudo que é livraria. Obrigado, viu? Foi realmente muito interessante a conversa. Agradecer novamente aí a presença. Se quiser, pode finalizar com uma frase inspiradora para o pessoal. Uma frase inspiradora. Agora vamos pensar aqui. Fala assim, estude. Não é nem inspiração, é uma realidade, né? Somente a pessoa com conteúdo, com estudo, pode chegar ao longe. Muito bom. Queria agradecer a todos a audiência, vocês que estão nos escutando. Nós somos o CCB Case. Compartilhe esse conteúdo, acesse as nossas redes sociais.
Nosso portal é cafécombytes.com.br. Sou o André Guedes Oliveira, colunista também do Café com Bytes, CCB. E até o próximo podcast. Obrigado. Valeu.